Opa, fala pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Santana por aqui com mais uma videoaula. Você que já acompanha o meu canal sabe que eu sempre gosto de trazer aulas completas, aulas que realmente vai te ajudar a aprender sem enrolação. Então hoje não é diferente, vou ensinar você como desenhar cabelo cacheado, um dos temas aí mais pedidos e que é um pouquinho mais complicado de fazer, então com certeza é a dúvida aí, a dificuldade da maioria dos desenhistas. Então, sem enrolação, vamos começar aqui a nossa aula. Já vou começar aqui com esse lápis 6B da Faber-Castell. Lembrando que independente da marca, o importante é que seja um lápis de graduação escura. Eu vou escurecer as duas extremidades aqui desses cachos e deixando aqui o centro claro. Beleza? A gente vai repetindo aí esse processo. A gente vai fazer vários cachinhos desses em todo o cabelo, como aqui eu já estou fazendo mais um. Eu já deixei marcado aqui no esboço os cachos, embora na referência não dê para você identificar bem os cachos, então na verdade você vai acabar criando muitos desses cachos. A gente vai criar, eu vou criando os cachinhos escurecendo em volta de cada um deles, vou jogando tipo um preenchimento mesmo, tipo um sombreamento, sem preocupar tanto com fios. Eu faço os cachos escurecendo nas duas extremidades, deixando o centro claro, e em volta de cada cacho eu faço aí um preenchimento, um fundo escuro. Essa é a técnica que eu desenvolvi, que me dá um resultado mais satisfatório assim, que não é tão complicado de fazer. Vou repetindo esse processo. No começo parece que não vai dar resultado, né? Parece que não vai ficar legal, mas é só o começo. Depois que você vai fazendo vários cachos, vai montando aí o quebra-cabeça, dá um resultado muito legal, um resultado muito satisfatório. Vou preenchendo aqui. Eu estou usando uma referência mesmo só para ter uma noção melhor, mas não dá para identificar cada cacho. Então eu vou criando aqui esses cachos e em volta deles jogando esse sombreamento. É um trabalho bem repetitivo. Aqui em volta eu fazendo alguns cachos mais soltos. Esse é um dos tipos de cabelos mais difíceis de fazer, principalmente por você não poder copiar a referência, você tem que criar. Então aqui eu fazendo alguns fios mais amaranhados, conforme eu vejo na referência que tem aqui alguns fios mais amaranhados. Então eu não vou fazer igual tá na referência, mas eu vou fazer com a mesma essência que tem ali, entendeu? Eu não posso descaracterizar completamente o cabelo. Então aqui tem alguns fios mais bagunçados, eu faço também esses fios mais bagunçados. Daqui a pouco eu vou passar o pincel e você vai ver que dá um efeito bem interessante. Alguns fios bem bagunçados aqui também. Eu fazendo meio que girando aqui o lápis. Aqui já vou passar o pincel para tirar um pouco a porosidade do papel. Como você pode observar, quando eu passei o lápis 6B, acabou dando deixando uma aparência meio porosa. Isso porque o papel é um pouquinho poroso e eu usei uma graduação muito escura. Então isso é normal, mas quando você passa o pincel, você já vê o resultado aí bem interessante. Ele vai fechando esses poros, vai escurecendo mais também, vai preenchendo. Então o uso do pincel aqui é indispensável, com toda certeza. Eu passo o pincel também em movimento girando, girando a ponta do pincel. Com a caneta borracha eu vou clarear algumas partes, lembrando de não exagerar, você vai apenas clarear algumas regiões aí dos cachos. Já que quando a gente passa o pincel acaba escurecendo um pouco essas áreas de brilhos, mas com a caneta borracha a gente consegue dar uma clareada aí. Vou criando também alguns pontos de luz,
para ficar mais natural. Nessa parte escura aqui mesmo eu faço algum pontinho, algum brilho. Vou dando continuidade aqui ainda com o lápis 6B. Como eu trabalhava muito com encomendas, então eu acabei sendo obrigado, né, a desenvolver alguma técnica que fosse mais fácil, né, para fazer cabelos cacheados. Porque o cliente ele mandava uma foto com cabelo cacheado, eu não iria dispensar a encomenda, então eu acabava tendo dificuldade até eu desenvolver essa maneira aqui de fazer, que para mim já me dá um resultado bem satisfatório. Eu vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo. Talvez vai ser até mesmo a foto do desenho, porque a fotografia que eu usei para fazer esse cabelo, na verdade eu não segui muito ela. Eu acabei criando muitos cachos. Então, para ficar mais fácil para você acompanhar a videoaula, eu vou deixar a foto desse desenho. Aí você pode baixar, pode fazer o seu esboço aí e começar a fazer esse cabelo também, acompanhando a videoaula. Como você pode ver, o processo para fazer esse tipo de cabelo é bem diferente do cabelo liso, né? Você vê que no cabelo liso a gente se preocupa mais em fazer fio a fio, aquela coisa toda. Já aqui não tem essa preocupação tanto assim de fazer fio a fio. Você faz cada cacho e em volta dos cachos você joga aí um sombreamento, um preenchimento. Escureço as duas extremidades da mecha, deixo o centro mais claro. Aqui também tem outra mecha, eu faço da mesma forma, escurecendo em volta, deixando esse brilho. Esse brilho aqui é fundamental, você tem que deixar esses brilhos no cabelo, senão não vai dar essa sensação de cachos. Aí se você quiser ver outro tipo de conteúdo também, alguma coisa que você tem dificuldade de fazer, seja outro tipo de cabelo, seja, sei lá, um nariz, um olho, qualquer coisa, você deixa aí nos comentários, tá bom? O seu pedido de vídeo, quem sabe pode ser o tema de um próximo vídeo. Esse tipo de cabelo aqui mesmo foi muito pedido, muita gente me pedindo para gravar videoaula sobre cabelo cacheado, porque realmente é um tipo de cabelo um pouco mais difícil de fazer e que a maioria das pessoas tem dificuldade, né? Então, essa aula foi atendendo aí a muitos pedidos. Então, se você também quiser deixar o seu pedido aí nos comentários, quem sabe pode ser tema para uma próxima videoaula também. Esses fios aqui em volta também é muito importante você fazer. Vou girando lados, fazendo alguns fios mais amaranhados também aqui em volta. É natural que fique aqueles fiozinhos mais finos, tá meio bagunçado ali. Então se você quiser dar mais naturalidade ao cabelo, é muito importante que você faça isso também. Uma dica de ouro aqui para você: quando você for desenhar cabelo, você não precisa focar tanto em fazer igual a referência, porque cabelo ele muda muito conforme
Se bate um vento, por exemplo, já mudou completamente a posição dos fios. Então, para que você perder tempo, ficar ali fazendo fio a fio exatamente onde está cada mecha, exatamente igual você vê na fotografia? Primeiro, que é muito trabalhoso. Segundo, porque não há necessidade, porque cabelo muda muito a posição, não é igual um olho, uma boca que tem aquele formato que se você fizer qualquer coisa diferente daquilo, vai mudar completamente a fisionomia da pessoa. Já cabelo não, cabelo, a posição das mechas muda muito de acordo com cada situação. Então, o mais importante é você não perder as características do cabelo. Se é um cabelo cacheado, como esse, por exemplo, você deve fazer com essa sensação de cabelo cacheado. Se é o cabelo liso, você vai fazer cabelo liso. Mas não se preocupar tanto em fazer igual aonde está cada mecha, onde está cada fio. Até porque quanto mais livre você faz o cabelo, quanto mais espontâneo, mais leve vai ficar aquela aparência de leveza no cabelo. Quanto mais você tenta copiar detalhe por detalhe, mais tende a ficar com uma aparência pesada. Então pense nisso, você deve ter essa liberdade de fazer esses fios mais soltos, criando. Principalmente no tipo de cabelo desse, a gente vai criar mais do que copiar, não tem jeito, porque na referência você não consegue identificar mecha por mecha, você não consegue identificar caixa por caixa, você vai criar muito. 90% desse cabelo que eu estou fazendo aqui é criação. Eu uso a referência mais para me orientar ali acerca do tipo de cabelo, mas na hora de fazer mesmo eu acabo criando bastante. Então fazendo aqui alguns brilhos com a caneta borracha, depois a gente já ter passado aí o pincel, você observa que o pincel dá um resultado bem legal, bem interessante. Como você pode ver, eu vou criando também alguns pontos de luz aqui no meio desse tom escuro, vou fazendo alguns pontos para dar mais naturalidade aí, que é normal. Se você olhar na referência, você vai ver realmente alguns pontos mais claros, alguns detalhes diferentes. Não são só caixas, você não deve fazer apenas um monte de caixinhos, porque senão fica um negócio muito artificial. Aqui eu vou dar mais uma escurecida e já finalizar essa videoaula, porque não tem por que eu mostrar todo o processo do restante do cabelo, porque é a mesma coisa, né? É o mesmo processo, não vai mudar nada. Então já estou passando o pincel aqui, escureci um pouco mais, que eu achei que estava um pouco claro aqui essa região. E assim ficou o resultado final. Como você pode ver aqui, eu fiz a continuação do mesmo processo que eu já vinha fazendo e esse foi o resultado final. Espero que você tenha gostado do resultado. E se você gostou, se você quiser ver mais videoaulas como essa, aulas completas que realmente te ensinam, se inscreva no canal, ative as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Também deixa o like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e consequentemente mostrar para mais pessoas, e também é uma forma de você aí me motivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, beleza? Então é isso aí, grande abraço, fique com Deus, a gente se vê então em um próximo vídeo. Valeu, fui!